Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Explica Aí, que é feito por e para estudantes do ensino médio. Eu sou o Cássio. E eu sou a Ariane e hoje vamos falar de um problema que assola a sociedade brasileira, que é o trabalho análogo à escravidão. O episódio de hoje surgiu a partir do programa Escravo Nem Pensar. A ideia é mostrar que a exploração do trabalhador ainda existe e vem de grandes problemas, como a desigualdade, a pobreza e a falta de oportunidade. Mesmo depois de muitos anos, o tema ainda é atual e o projeto continua mostrando que a educação é o caminho para mudar essa realidade e garantir trabalho digno para todo mundo. Para começar nossa conversa, vamos chamar o primeiro entrevistado, o Yuri, ex-aluno do SED São Sebastião, que é atleta e durante um tempo ele trabalhou em lavouras no centro-oeste do país e vai nos contar sobre essa experiência. Também contamos com a presença do advogado Genésio Pereira de Souza Júnior, que é firmado pela Universidade Federal do Piauí. Ele vai nos explicar o que é o trabalho análogo à escravidão e por que isso ainda acontece nos dias de hoje. Seja bem-vindo. Com base no que estudamos, descobrimos que algumas características são levadas em conta para inferir se temos ou não uma situação de trabalho infanto-juvenil. Nesse contexto, gostaríamos de saber quais são as características que a legislação usa como parâmetros para considerar esse tipo de trabalho. Boa tarde, obrigado pelo convite. O trabalho infantil se caracteriza como qualquer forma de trabalho realizado por pessoas menores de 16 anos, que é a idade limite imposta pela lei para que a pessoa possa trabalhar. Essa idade se reduz, é permitida a redução quando se trata do menor aprendiz, que é de 14 anos. E ela se estende um pouco quando o trabalho é insalubre, é perigoso ou é noturno, que essa idade vai para 18 anos. O trabalho noturno é aquele realizado entre as 21, as 21 horas e as 6 da manhã. Então, a característica básica, o que caracteriza o trabalho infantil é a idade do agente, a idade do trabalhador. Se ele tem menos de 16 anos, considera-se trabalho infantil. E gostaríamos também que você nos informasse quais são os órgãos que atuam para fiscalizar esse tipo de situação. Como forma de impedir ou de minorar esse trabalho, em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho. E já em 1919 editou a primeira convenção, a convenção número 5, que estabelecia, que proibia o trabalho para pessoas menores de 14 anos. Seguindo a isso, vieram outras convenções, inclusive a 138, de 1973, também da Organização Internacional do Trabalho. Só lembrando, o Brasil é signatário dessas convenções e, portanto, tem a obrigação, né, de adotar esses parâmetros para aferir o trabalho infantil. Além dessas convenções, existe no Brasil um instrumento jurídico muito avançado, muito moderno, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 90, se não me engano. Não sou muito de gravar números, né? Mas eu acho que é a Lei 8069 de 90, né? Que ela elenca, né, as normas que regem esse trabalho. E quanto, você perguntou a questão da fiscalização, né? A fiscalização é feita, em regra, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através de um corpo de fiscais que são técnicos muito competentes, que trabalham na fiscalização e na punição, né? Na autuação das empresas que praticam esse trabalho. Ô Yuri, gostaria agora de fazer uma pergunta. Em algum momento você percebeu que estaria em uma situação de exploração? Boa tarde, também quero agradecer o convite. Né? Em nenhum momento eu pensei que estaria numa situação de exploração análoga à escravidão, o trabalho, né? Mas quando a gente começou a trabalhar, aí a gente foi percebendo que as coisas não eram como a gente pensava, né? Quando saiu daqui. Foi uma jornada bastante exaustiva, de 10 a 12 horas por dia de trabalho, onde a gente saía do alojamento umas 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e só retornava às 4 da tarde, 5 da tarde. E aí foi quando a gente foi percebendo que aquilo ali já
já não se constava na jornada de trabalho, né? De 6 a 7 horas por dia de trabalho. Realmente são jornadas bastante exaustivas, né? E quais eram as condições de moradia, alimentação e higiene? Bom, na primeira safra que eu fui, as condições de moradia eram bastante precárias, digamos assim, né? Quanto à higiene pessoal. A gente ficava num alojamento onde ficava um total de 15 a 16 pessoas em uma casa e era dividido só um banheiro para essa quantidade de pessoas, né? Quando a gente chegava do trabalho, é, já tinha que sair correndo praticamente do ônibus para tomar um banho e descansar, para retornar ao trabalho no dia seguinte. E a alimentação também era muito ruim, digamos assim, né? A gente complementava com suplementos, mas em relação à alimentação de lá, muito ruim. E tinha um restaurante chamado lá Temperinho de Minas, que a gente brincava, né, com os colegas, porque quando vinha a marmita, a gente já chamava, ó, chegou o Inferninho de Minas, porque a comida era muito ruim, muito mesmo. Né? O tempero muito ruim mesmo. Não queiram provar disso, viu? Estude para vocês não entrar nessa. Realmente é situação grande e precária, né? Porque, tipo assim, vocês, como nem você falou, de 4h30 até as 4h30 da tarde, e aí um banheiro para 17 pessoas, realmente é uma situação bastante degradante. Mas, afinal, o que é trabalho análogo à escravidão? De acordo com o artigo 149 do Código Penal, define-o como a submissão de alguém a trabalhos forçados, a jornadas de trabalho exaustivas, a condições degradantes ou a restrição de sua locomoção mediante ao emprego de fraude, violência ou ameaça. Quando um grupo de trabalhadores é resgatado de condições análogas à escravidão, o que acontece com ele em termos de direitos, indenização ou programas de apoio? Na verdade, eles têm todos os direitos que tem qualquer trabalhador. Porque o que caracteriza a situação análoga de escravo é exatamente a negação desses direitos. Né? Então, eles têm direito ao recebimento de férias, 13º, adicional noturno, se trabalhar à noite, periculosidade ou insalubridade, dependendo do caso. Né? Então, todos esses direitos, eles são garantidos. E o que ocorre, em regra, é que, além desses direitos básicos, que são de todos os trabalhadores, a empresa também é quase sempre condenada a pagar uma indenização por danos morais, pelo abalo psíquico que ele causa na pessoa que está sob essas condições. E quais são as penalidades para os empregadores que exploram pessoas dessa forma? As penalidades, elas são em 3 níveis, não é? As sanções são feitas em 3 níveis: no nível penal, criminal, no trabalhista e no civil. No penal, como você acabou de ler, o artigo 149 do Código Penal, né, que estabelece uma pena de 2 a 8 anos de reclusão para quem pratica esse tipo de trabalho, né, além de uma multa. Né. Na esfera trabalhista, como eu já falei agora há pouco, a empresa sofre a condenação de pagar todos os direitos do trabalhador, né, e ainda a imposição de danos morais. Né? E a restrição do ponto de vista civil existe aí no país uma lista que chama lista suja do trabalho escravo. Então, as empresas que são colocadas nessa lista, né, eles sofrem sanções financeiras severas, como, por exemplo, não obtém financiamento público, empréstimos. Se você vê essas empresas que trabalham aqui até na nossa região aqui, esses projetos que a gente chama de agropecuária, todos eles têm financiamento público, né, para produzir. Eles captam dinheiro com o governo para investir na produção deles. Se ele está na lista de trabalho sujo, e também não podem contratar com o governo, o poder público, o governo municipal, estadual, federal. Então, em regra, são essas 3 sanções que eles sofrem caso haja a execução de trabalho escravo ou análogo à escravidão. E quais são os desafios para o acesso desses direitos após o resgate? Por exemplo, achou uma situação, como é que faz para buscar esses direitos? Para que ele tenha acesso a esses direitos, isso depende de um processo judicial. Geralmente, né, o Ministério Público do Trabalho, né, é que aciona a justiça para a obtenção desses direitos. E o que é que dificulta essa obtenção? Primeiro de tudo, é a morosidade da justiça. É porque a justiça, nesse país,
ela tem assim uma gama enorme de recursos, né? Você vê um processo aqui chega a durar 20 anos, 30 anos, né? Então, isso, de certa forma, emperra o acesso da pessoa ao benefício né? ao pagamento dos seus direitos. Esse é um dos principais. E tem ainda um problema, porque muitas vezes esse tipo de trabalho é praticado por empresas que não têm um grande potencial financeiro. Aí o que acontece? A justiça vai, concede, mas quando chega a hora de pagar, cadê a capacidade financeira da empresa? Né? Aí é aquela velha história, você ganha, mas não leva. Em alguns casos, é claro, né? Se for uma empresa de grande porte, não. Mas não de pequeno porte, porque o empresário é condenado ao pagamento, mas ele não tem com o que pagar. Então, né, essas são as dificuldades. Muitas vezes as pessoas entram em trabalhos assim, acreditando que vai ter uma boa oportunidade. Yuri, quando você começou, já percebeu sinais que as condições eram ruins ou foi aparecendo com o tempo? As condições foram aparecendo com o tempo, né? A gente sai daqui com uma visão, chega lá é outra. Mas por a falta de oportunidade, a gente se depara a entrar nessas situações, né? A entrar no trabalho braçal mesmo, forçado. E foi basicamente isso. Ao decorrer do tempo, a gente foi percebendo que as coisas não eram como foi explicado para a gente, né? Tinha uma certa ilusão, né? Tem uma Antes. certa ilusão, né? Porque a maioria das pessoas, quando vai para safra, qualquer safra, elas pensam que vão levar o ouro, mas vão deixar o couro, de certa forma, né? E a gente passa 3, 4 meses em busca de uma melhoria de vida, ganhar 12 mil, 11 mil reais nesse período de tempo. Só que em nenhum momento você vai lembrar da alta periculosidade que tem lá, de você entrar em um milharal com veneno, ataque de cobra, de onça, tem tudo isso, né? Sem falar nas questões trabalhistas, que não são de boas qualidade. Realmente tem esse certo risco a correr, né? É o que muitos não vê quando saem daqui em busca de trabalho, né? Muitos não vê, né? E só pensa na verdade no dinheiro, né? Mas quando chega lá a realidade é diferente. Você vê que para você ganhar o dinheiro lá, você vai sofrer muito, muito mesmo. Condições precárias, digamos assim. De que maneira o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas do Trabalho Escravo e os protocolos estaduais podem articular-se para garantir continuidade do serviço de saúde física e mental, assistência social, moradia e inserção econômica dessas vítimas? O Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo foi criado pela Portaria 3484 de 2021. Né? Ele atua em 3 estágios principais, que são a denúncia ao planejamento, o resgate e o pós-resgate. Né? Na verdade, o fluxo é um instrumento de articulação e direcionamento dos trabalhos de fiscalização e atendimento às vítimas de trabalho escravo, né? Que atua de forma interdisciplinar, né? Com vários órgãos ligados a essa questão. É um trabalho que os governos, em nível estadual, municipal e nacional, realizam com vistas a reinserir essas pessoas, né? Não diria nem reinserir, mas que essas pessoas readquiram a sua dignidade, readquiram a sua capacidade de convivência social, né? E para isso são usados mesmo que as esferas de poder já têm psicólogos, né? Existe até uma tendência aí do Bolsa Família de atender mais as pessoas, tal. A questão da moradia popular também, que busca atender essas pessoas com uma certa prioridade. Yuri, em algum momento você chegou a procurar alguém para conversar se achava essa situação normal ou se era somente algo que você pensava diferente? Quando a gente estava trabalhando, a gente comunicava assim entre os colegas, né? Achava muito estranho quando entrava num pivô de 60 hectares, 70, quando tinha a placa lá informando, né? Aí a gente caminhava muito, caminhava e percebia o desgaste que era tão grande que a gente foi percebendo que não era com o que dizia, né, na informação. Né? A gente ficava em uma roça de 60 hectares, que estava lá dizendo que era 60, só que
trabalhando o dia todo, a gente percebia, quando media ao redor do pivô, dava o quê? 6 quilômetros de roça, entendeu? E a gente foi percebendo que estava sendo enganado. Sim, de certa maneira era realmente uma grande enganação, né, por parte dos trabalhadores e assim levando vocês a essa situação precária, né? A situação muito precária, né? E a gente cai na ilusão, né? Quando sai daqui, que é tudo pago, né? É o que as empresas oferecem para a gente, uma forma de trabalho, né? Não, vocês vão sair daqui, vocês não vão ter despesa de nada, nem de passagem, nem de alimentação, nem de estadia. Só que lá é descontar tudo. Lá desconta tudo em cima da sua folha salarial. Só que não é à vista lá no seu olerite, né? Digamos assim, lá não tem uma quantidade X que vai ser descontado na sua alimentação, na sua estadia. Não, eles descontam na medida do campo. Só que a gente só percebe depois de um bom tempo, né? De experiência, de trabalho, mas é descontado tudo. É realmente uma grande enganação, né? Quais são os principais obstáculos enfrentados na responsabilidade legal e financeira dos empregadores envolvidos no trabalho escravo doméstico e como o sistema de justiça pode atuar de forma mais eficaz na reparação de danos causados? O primeiro obstáculo é a morosidade da justiça, né? E o segundo é a capacidade financeira das empresas. O que poderia ser feito para melhorar isso aí seria uma coisa assim, até meio complexa, que passaria por toda uma reforma do judiciário do país, com a diminuição dos recursos, né? Existem recursos aí, assim, que você não imagina. Sai uma sentença, antes da sentença já há uma série de recursos. Quando sai uma sentença de primeira instância, aí lá vem os embargos, lá vem uma série de recursos que vão atrasando isso aí. E isso só se resolveria com duas coisas. Primeiro, uma reforma básica nessa parte de andamento judiciário, e outra, otimização, né, dos recursos que o judiciário dispõe, como pessoal, como inteligência artificial, que hoje está sendo muito usado, coisas assim. Mas é uma coisa que é difícil de se alcançar. A esperança está meio longe aí. Yuri, depois de sair desse trabalho, como foi o processo de reconstruir sua vida profissional? E olhando para trás, o que você aprendeu com essa experiência? Digamos assim, que foi uma experiência, um aprendizado muito bom para a minha vida, né? De questão digamos assim, de profissão não, mas de aprendizado pro resto da vida, porque lá eu aprendi a valorizar mais o que eu tenho também, querendo ou não, porque foi muito suado, muito dedicado, mas em relação a voltar à sociedade, né, já isso aí eu não tive nenhum trauma em relação a isso, porque já tinha viajado outras vezes e já conhecia um pouco da realidade, né? Mas são digamos que é uma realidade muito difícil. Se você for se você for, digamos assim, de barriga verde, sem ter nenhuma experiência de vida, você pode ser que pegue algum trauma diante da situação que é vivenciada lá. É um contraste bem grande, né? Porque a realidade que nós vivemos aqui no lugar onde nós moramos, para outro lado, nós for sair assim, é um choque bem grande. É um choque de realidade. Sim, E sim. ainda mais para as pessoas que vão com esperança de ter uma oportunidade de vida melhor, quando chega lá se depara com essas situações. Que conselho você daria para quem possa estar pensando ou passando por algo parecido? Ainda hoje temos muitos casos, né, de pessoas que têm essa questão da evasão, né, por conta da falta de oportunidade. Mas tem outras formas de você se inserir no mercado de trabalho, para que você não caia nessa que muitos caem ainda, né, nessa situação análoga à escravidão. E o que eu digo é que busquem o conhecimento, né, estudem, se dedicam, procure aprender alguma profissão, porque isso também é importante, né, dá dignidade, né, todo trabalho é digno, mas digamos que se você estudar, se dedicar ou aprender alguma profissão, você vai sofrer menos que um auxiliar de safrista rural. É o que eu tenho a dizer, né? Tem muitas formas de você se inserir no mercado de trabalho, se dedicando ao que for, qualquer profissão é digna, mas você tem que querer, senão você se depara em uma realidade diferente. Realmente, a educação pode quebrar várias barreiras. Barreiras, com certeza. Agora a gente tem uma pergunta para os dois.
Na opinião de vocês, qual é a importância de falar sobre o trabalho análogo à escravidão e o que cada um de nós pode fazer para evitar que situações assim continuem acontecendo? Bom, na minha opinião, como indivíduo e sociedade, o que a gente deve fazer é informar as pessoas, né, de como é a realidade, conscientizar elas e esperar também, não é nem tanto esperar, é quando você perceber que está passando por alguma situação análoga à escravidão, você denunciar mesmo ao Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Ministério do Trabalho, para que esse órgão fique responsável, né? Porque no mundo é difícil você ter alguém para responder por você, né? Então, quando você perceber que está passando por uma situação difícil, é você denunciar mesmo. Porque quando a gente sai daqui é uma realidade diferente, mas quando você chega lá é um choque, é uma realidade totalmente diferente do que você vive aqui. Então, resumindo, é conscientizar as pessoas de como é o mercado de trabalho lá, informar, né? E denunciar. Se chegar um caso mesmo de extrema, denunciar. E ainda mais numa cidade pequena como a nossa, que a gente não vê situações assim e não é tão normal Não é aqui, comum, né? não é comum aqui. Respondendo essa pergunta, dividir aqui em duas etapas. Primeiro, qual a importância de falar sobre o trabalho análogo à escravidão? A importância maior é informar, porque pelo o modo como a gente vive, principalmente aqui no Nordeste, na região, essa região mais profunda do Brasil, a gente pode até vivenciar uma situação análoga à escravidão e não saber que está vivenciando. Então, a partir do momento que você discute isso, que você mostra, que você fala, que você vai quer dizer que então isso aí eu passei por isso, né? Tá entendendo? Pode ser a cor mais simples, como por exemplo, acontece muito, que hoje já está bem mais fiscalizado, mas antes a gente via aqui as pessoas trabalhando, vamos dizer assim, numa estrada dessa aí, fazendo asfalto e tal, não tinha um banheiro, não tinha água gelada, não tinha uma sombra, um local para pegar a visão, era debaixo de uma árvore e tal. Aí, para eles podiam até não estar se dando conta, mas que estavam vivendo uma situação dessas, né? Que estavam com um trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Então, a partir do momento que você diz que a gente, vocês que estão na escola, até porque a escola é formadora de opinião. A escola é quem tem assim essa missão de levar esse conhecimento às pessoas que não tiveram acesso à escola formal ou que, mesmo algum tendo, mas que não tiveram a oportunidade de conhecer a discussão desse problema. Porque isso também, durante muito tempo, foi um tabu. Você estava mexendo com pessoas importantes, grandes empresários, tanto empresários da área urbana como da lavoura, da agricultura, né? E quem é que não ouviu falar já, quando se fala de trabalho escravo, no barracão, né? O barracão, para quem não sabe, é o seguinte: o dono da fazenda lá nos confins do sertão, ele tinha os trabalhadores não podiam nem ir à cidade fazer a compra do mantimento do mês. O barracão do dono da fazenda é quem vendia, aí anotava aqui no caderninho, né? Igual a gente faz na mercearia do seu Zé, na farmacinha ali, anotando no caderninho e tal, né? Só que no final do mês, o trabalhador já, sim, vamos ver quanto é que sobrou para mim. Não, sobrou não, você está me devendo ainda, né? Então isso aí prendia o trabalhador lá, né? Quantos e quantos casos desse, o Ministério do Trabalho, através dos fiscais que a gente falou aqui anteriormente, não viram, denunciaram e processaram e coisa e tal. Então, eu acho que essa é, para mim, a grande importância de falar sobre isso. E a segunda, o que cada um de nós pode fazer para evitar que a situação assim continue acontecendo, é como o Yuri falou, é quem tem o conhecimento e vê que a coisa está seguindo para esse rumo, é procurar denunciar, né? É procurar mostrar para essas pessoas que aquilo ali não é a forma correta de trabalhar, que para que se trabalhe, precisa que se tenha, no mínimo, os direitos básicos, né? Que se tem uma carteira assinada, que se tem um pagamento de FGTS, que se recolhe o INSS para uma possível doença sua que você tenha como se cuidar sem trabalhar, um salário de maternidade, né? E que você tenha também o recolhimento de todos os seus encargos, que você tenha direito a um mês de férias por ano, que você tenha direito a um terço a mais nas suas férias, que você tenha direito a um 13º por ano também, tudo isso. Agora,
muito mais do que nós, como cidadãos, que isso a gente pode fazer denunciando e coisa parecida. Agora, quem tem que fazer isso mesmo para combater de verdade é o poder público, em todas as esferas. Né? Ah, não, mas quem cuida de fiscalizar é o Ministério do Trabalho. Nada impede que a prefeitura faça isso também, que o governo do Estado faça também. Existem vários órgãos que podem fazer aqui no tanque, aqui em Varginha, cidade pequena, mas aqui tem uma Secretaria de Assistência Social, aqui tem um Conselho do Idoso, aqui tem um Conselho. Todos esses órgãos. Ah, mas minha função só é pegar a menina andando de moto. Não, o Conselho da Criança, o que você vê que você acha que não é digno, que não é legal, você tem que colocar, né, para frente e denunciar. Então foi isso, a gente agradece a presença de vocês dois. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Deixe seu like aí, seu comentário, o que achou do tema. E é nóis.